vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. E Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória A vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui na Igreja Matriz São José, os irmãos também que nos acompanham em casa, pelo canal no YouTube, aqueles que posteriormente, com o tempo, vão também acompanhar o vídeo desta missa, que ficará em nosso canal no YouTube, sempre pedindo às pessoas, gente, está tão pertinho da gente inteirar os 3.000 inscritos, né? Você, é tão fácil, a gente pede tanto, se inscreva, ative aquele sininho que está lá, quando você aperta em cima, aí você fica depois recebendo as notificações, toda vez que tiver um vídeo novo do nosso canal, às vezes, tipo, você também comentar, né? Nem que seja para botar lá, amém, comente, né? Então, para fortalecer nosso canal. Então, porque a gente sabe que muita gente, depois que o vídeo fica lá, vai assistir. Às vezes alguém de fora, parentes nossos, para ver se tem alguém conhecido na missa. Às vezes nós mesmos, às vezes para saber se eu apareci, né, se eu estava lá. Ver alguma coisa que talvez o padre pregou e que não ficou bem guardado
na sua mente e no seu coração, e por aí vai. Nós estamos celebrando hoje o início de um tríduo pascal. Inclusive, no finalzinho de hoje, você vai ver que não tem aquela bênção final, né? Como eu dizia agora há pouco, lá em Santana, não tem aquela bênção final. Para que ninguém depois fique dizendo, o padre hoje esqueceu de dar a bênção. Porque amanhã também não vai ter. Aí nem hoje, nem amanhã não venha. Eita, padre, esqueceu a bênção. Hoje, esses 3 dias, gente, hoje, amanhã, depois de amanhã, é como se fosse um único momento. É como se a gente continuasse, mesmo que voltando para as casas e retornando, é como se a gente continuasse o mesmo ato, né, celebrando esses 3 momentos. Começando hoje, é tanto que amanhã, na celebração às 3 horas, a gente entra em silêncio, começa lá da oração, né, do momento. Amanhã não se chama nem de missa, é celebração da paixão e morte de Cristo. E, inclusive, amanhã não tem sino, o pessoal vem, aquela coisa, né, silenciosa. Amanhã, sim, é aquela coisa mais parada, que nós estamos celebrando a morte de Cristo. Aí, quando for no sábado, nós nos encontramos para celebrar a grande vigília, a grande ressurreição. O Senhor ressuscitou. Aí a gente volta a tocar os sinos, a colocar as toalhas, né, na igreja. Você vai ver que no final, a gente esqueceu de fazer isso lá em Santana, mas você vai ver, na hora que terminar, as meninas já vão tirando aqui, o pessoal da igreja tirando aqui as toalhas, porque é a hora que a gente vai começar a viver esse momento profundo. E começa hoje, a última ceia, quando Jesus reuniu os discípulos e rezou a primeira missa sobre a face da terra. E aí ele instituiu o sacramento da Eucaristia. Ele pegou aquela ceia que a comunidade se encontrava para celebrar a primeira Páscoa, aquela libertação que Deus deu ao povo de Deus lá no Egito, com o faraó, libertando-os. O povo de Deus se sentiu tão grato, depois de tantos anos de escravidão, que eles faziam isso todo ano para celebrar essa libertação, essa Páscoa. E celebravam assim com tanto carinho, com tanta fidelidade. E Jesus, como um homem de seu tempo, justamente que aprendeu com São José, com Nossa Senhora, a viver a fé, ele se reunia também para celebrar a Páscoa. Só que Jesus, então, ele eleva a categoria de sacramento. Ele eleva a Páscoa para algo maior. Porque agora nós vamos celebrar não apenas aquela libertação que se deu lá no Egito. Nós vamos celebrar a libertação de toda a humanidade da escravidão do pecado. E quando ele celebra aquela ceia derradeira com seus queridos amigos, seus discípulos, seus apóstolos, ele justamente não nos quer deixar sozinhos. Ele então nos deixa a si mesmo, no seu corpo, no seu sangue, o sacramento da Eucaristia. Eucaristós, que significa ação de graças, agradecimento. Ele louva a Deus, ele quer ficar conosco. Ele em si é aquele que se oferece e pediu que nunca mais parássemos de celebrar. Fazer isto em memória de mim. E memória, biblicamente, não é simplesmente uma lembrança. Eu lembro de um tempo que eu fui feliz, eu lembro de uma pessoa que eu gostava, eu lembro disso, não. Memória, biblicamente, é viver aquilo novamente. É trazer de volta ao coração aquilo que se viveu. Não se trata só de um faz de conta, mas viver aquilo. Por isso, para que sempre tivesse a sua presença como pão vivo descido do céu, ele também institui um outro sacramento, o sacerdócio ministerial, onde ele escolhe homens do meio do povo para que se ordenem e possam celebrar sempre as missas. Se você pensar,
ao longo, como o sol vai girando, os dias, né, vão girando ao redor do mundo, não existe um único minuto na face da terra que não tenha uma missa sendo celebrada. Sempre tem um sacerdócio com o seu povo celebrando a Santa Missa. Isso é muito bonito, gente, da gente pensar. Isso vem desde ali, quando foi se espalhando. Claro que no começo, a missa não era tão bem como é hoje, do mesmo jeito. Assim como daqui a 200 anos não saberemos como serão as missas, né? O rito, como é que vai ser, se vai ter alguma mudança. Porque à medida que o tempo vai avançando, o pessoal vai, né, aprendendo. Às vezes tem alguém de outra igreja que diz, procura aí na Bíblia a palavra missa. Claro que você não vai encontrar na Bíblia a palavra missa. Você vai encontrar essas palavras, a ceia. Inclusive, nessa segunda leitura, quando Paulo está falando de como ele aprendeu, né, ouviu como foi a ceia, é o primeiro relato bíblico escrito, embora os evangelhos, como o próprio Marcos e outros, venham ali os 4, logo no começo, somente depois vem as cartas, mas quem primeiro narrou sobre a missa, sobre a ceia, foi São Paulo, nesta carta aos Coríntios, a maneira como se fazia o início da Santa Missa. E isso, meus irmãos, celebrar a missa é também um ato de partilha. Por isso que a primeira leitura faz questão de lembrar como é que o povo devia celebrar a Páscoa dos judeus. Eles deveriam pegar um cabrito, um animal, de acordo com o tamanho da família, para comerem juntos. Não era para sobrar nada. E se por acaso o animal fosse grande e os vizinhos fossem de condição assim financeira, que precisassem, a família deveria ser caridosa e partilhar com os que precisam. Ou seja, desde o início, o povo de Deus aprendeu a ser solidário com os que precisam. Mais adiante, neste relato de hoje, o próprio Paulo vai reclamar a comunidade. Porque hoje, depois de tantos séculos, a comunhão para nós é isso. Você vai lá, recebe a comunhão, né? Antes da pandemia, a gente tinha comunhão também, às vezes, na missa de cura, no sangue de Cristo. Mas esta comunhão que a gente recebe, meus irmãos, no início era um ato de comer mesmo. Eles se encontravam todos os dias para celebrar a Eucaristia e comiam mesmo. Era um ato de encher a barriga. E Paulo vai reclamar porque aqueles mais abastados, mais ricos, chegavam primeiro mais cedo e comiam. E não sobrava praticamente nada para com os que precisavam, que tinham que trabalhar, que chegavam mais tarde. Não ficava nada. E Paulo reclama disso para os discípulos, falando da partilha, de pensar naqueles que vêm depois. De fato, meus irmãos, celebrar hoje a Eucaristia, por exemplo, é celebrar que a gente precisa vencer esses individualismos que a sociedade de hoje nos aponta. Hoje nós somos direcionados a pensar somente no eu, em mim. O outro que se lasque. Pensar, se eu estou bem, que me importa se o outro não está? Então, pensar no nós hoje é como se fosse um pecado. As pessoas, quando vão tomando suas decisões, elas não vão pensando, a gente reclama que o pessoal não se importa mais com o outro, cada um só pensa em si, e às vezes não é. Às vezes a gente precisa também, será que eu também não estou pensando só em mim? Às vezes nas coisas da minha vida, será que essa mudança que eu quero ver no mundo não começa a partir de mim? Não é verdade? A gente precisa refletir um pouco sobre esta realidade. E aí a gente mergulha no Evangelho. O Senhor, Ele também institui um mandamento para nós, o mandamento do serviço. Por isso que hoje, além de celebrar o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem do sacerdócio, hoje nós celebramos um outro sacerdócio, o sacerdócio comum dos fiéis, que é o sacerdócio de todo aquele e de toda aquela
que foi batizado, que foi batizada. Quem de vocês aqui é batizado? Levanta o braço. Ótimo. Então vocês são esses sacerdotes e sacerdotisas. Quando o padre passou o óleo ali, o da crisma na testa de vocês, e ungiu para que vocês se tornassem, né? Profetas, profetisas, reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas. Ou seja, sacerdotes comum dos fiéis, chamados ao serviço. Por isso que no passado, gente, tinha uma briga. Por exemplo, eu escutava padre que ficava discutindo, porque só era para botar homem, né, para ser representando os apóstolos, porque quando Jesus fez a ceia, não tinha mulher, só tinha homem, os apóstolos eram homens, não era mulher. Aí tinha essa visão meio perturbada, né? Eu lembro de uma freira me contando que no rumo lá de Goiás, um bispo da igreja, e até da mente muito aberta, aí quando foi decidir sobre a ceia, ele dizia para botar só homem. Aí a freira dizia, mas será que quando eles estavam lá sentados, quem é que levava e trazia a comida? Aposto que tinha a mulher no meio, servindo. Quando foi justamente no dia da ceia surpresa, o bispo colocou a mulher, que era a cozinheira da sua casa. Houve uma conversão daquele bispo. E hoje, realmente a gente tem que pensar, quem são os apóstolos, as apóstolas de hoje? São aqueles que estão em nossos grupos, são aquelas que estão em nossas pastorais, aquele que aceitou o seu sacerdócio e que está servindo. Então, por isso que aqui tem ministras, infância missionária, juventude missionária, grupo de crisma, catequista, projeto, né, Amigo de São José, grupo de oração Renovo, casais, comunidades, pastoral do dízimo, enfim, todos os grupos né, e pastorais, e todo mundo. E a gente, igreja, gente, é uma coisa linda. Sempre tem lugar para mais um. Às vezes as pessoas brigam por microfone, não sei o que, pastoral. Gente, a igreja, o Papa Francisco já diz, há espaço para todos. A gente quer que todos se envolvam, que todos aceitem. Como a gente gostaria que as pessoas não se contentassem só em vir para a missa, que quisessem algo a mais, servir. Claro que o serviço não é só para as horas boas. Por exemplo, às vezes tem pessoas que brigam para poder fazer uma leitura, né? Eu lembro, já contei a vocês aqui, de uma mulher que fazia a promessa, todo ano na festa da padroeira, fazia a leitura, todo ano. Aí o padre naquele ano, não, quem vai fazer a leitura é quem está aqui na reunião. Ah, mas é promessa. Não, por que não faz a promessa para carregar um banco, né? Não faz promessa, porque não faz promessa para limpar a igreja, né? Passar o pano no chão, que não faz promessa para um serviço. Então, envolver-se, ser de pastoral, às vezes é isso, é um dia fazer uma leitura, é outro dia fazer um comentário, é a gente sair numa casa para rezar um terço, numa casa, na outra casa, andar com São José peregrinando. Ser de igreja é a gente visitar uma pessoa que precisa, ser de igreja é a gente, né, levar a força do evangelho, é a gente buscar mais pessoas para o grupo, para a igreja. É muito bonito. Às vezes eu pergunto assim, né, assim, você está agora andando na igreja, olha, padre, foi fulana que me convidou lá na escola, e para eu vir para a missa, agora eu estou vindo. Foi fulano, foi, sabe, meu amigo que me trouxe para a igreja. Isso é muito importante, gente, a gente trazer as pessoas afastadas. Tudo isso é lavar os pés. Por isso que eu gosto de fazer muito assim. O que é que eu faço? Geralmente, eu lavo, né, é sempre o pé direito, eu lavo sempre só o da primeira pessoa, para que um vá lavando o pé do outro. Porque na vida de comunidade, de igreja, a gente precisa lavar os pés uns dos outros, né? Para que todos os grupos, nós que fazemos parte dos grupos, nenhum grupo se sinta melhor do que o outro. Nenhum. Somos iguais diante do Senhor, nos servindo. Por que eu também pedi, e eu não sei se vocês se lembraram, infelizmente lá em Santana, só teve 3 pessoas que se lembraram. Quem se lembrou, eu pedi ontem, não foi à noite. Quem se lembrou, ele disse, avisa para os outros. Quem se lembrou de trazer uma água, uma bacia e uma toalha?
Levante aí quem se lembrou. Fica de pé quem se lembrou de trazer e trouxe. Fica de pé, não é o braço não. É ficar de pé. Quem se lembrou de trazer? Teve mais gente aqui, né? Salva de palmas para os que se lembraram. Isso, salva de palmas. Que bom. E os que não trouxeram, padre? Como penitência por não ter ouvido o padre. E Jesus disse assim, se alguém, tem uma cena que ele descreve, se desobedece o pai, de repente, ali mesmo os que não sabiam da ordem do pai vão apanhar também, né? Só que menos, porque não sabia. Então, no caso, os que não sabiam e os que sabiam e ficaram com preguiça de trazer a vasilha, quando chegar em casa, vai reunir a família e vai lavar os pés uns dos outros. Marido e mulher lavando os pés uns dos outros. Pais lavando o pé do filho, filho lavando o pé do pai, irmãos lavando o pé um do outro, mesmo que o outro já tenha lavado. Lavar. E, se possível, beijar o pé. Beijar o pezinho. E olha, eu vou pedir outra coisa. Geralmente a gente não faz a coisa para se amostrar. Mas eu vou pedir que vocês, nesse caso, tirem uma foto do momento e postem em suas redes sociais. E, se possível, dê uma explicação. Porque na vida, gente, assim, porque aqui a gente vai fazer este gesto. Mas do que adianta a gente fazer dentro da igreja este gesto bonito, o pessoal fica olhando, mas quando a gente sai, entra daqui das 4 paredes da igreja, a gente não lava os pés uns dos outros. A gente, às vezes, faz querer sujar a vida um do outro, fala mal um do outro, passa, sabe, o rodo um do outro. A gente precisa lavar os pés uns dos outros, quer dizer, nos ajudar, servir, fazer nossa parte. Isso não é fácil. Por isso que Pedro e Judas, eles tiveram um momento assim de desencanto com Jesus. Quando viram Jesus tirando assim o manto, botando a toalha na cintura e fazendo igual o empregado faz, um escravo faz. Porque somente o escravo da casa, o empregado, é que lavava os pés dos comensais, daqueles que chegavam na casa. Lavar os pés, sair da mesa para ir lavar os pés, Jesus fazendo aquilo, isso mexia. Eles estavam aguardando um Messias assim, triunfalista, poderoso, que ia reinar, que ia dominar, que ia fazer acontecer. De repente, diante deles, um Jesus que se humilha, que se abaixa, que lava os pés. Agora há pouco eu lembrava que há hoje no Brasil, principalmente nas igrejas evangélicas e na Igreja Universal, uma coisa chamada teologia da dominação. Que é eles deixaram de lado a tal da teologia da prosperidade, que era para fazer a cabeça das pessoas, que se você viesse para cá, se convertesse, você ia ser rico, você não ia sofrer, você não ia ter problema de saúde, você ia ter uma abastança das bênçãos de Deus. Prosperidade. Hoje eles querem algo maior, misturando até no mundo da política, a teologia da dominação. Dominar o outro, dominar o Brasil, usar a política como já estão fazendo e usar também até a polícia. De vez em quando aparecem reportagens, por exemplo, nessas grandes capitais, sobretudo a Universal, fazendo grandes cultos, aonde eles vão fardados, exército, polícia militar, rodoviária, etc. Vão lá. Nos momentos assim, não é nem no momento da folga deles, é no momento mesmo assim, enquanto instituição, para estar lá. Porque aí, o que acontece? Eu faço a cabeça desse pessoal que cuida da segurança, nós vamos ter nosso exército, que são os militares, as polícias diversas. Essas pessoas da farda agora estarão ao nosso serviço. E a gente sabe muito bem quantos escândalos nascem nestas igrejas, de roubos, enganando pessoas, fazendo o diabo a quatro. Então, se nós temos uma polícia que nos serve, eles não vão nos prender. Eles vão fazer igual lá no Rio de Janeiro, mascarar, só prende quem eles querem. A maioria dos casos, se for do interesse, não prende. Então, tomemos cuidado.
Jesus não nos colocou aqui para viver a teologia da dominação, aonde um domina o outro, mas a teologia do serviço. Por isso que se você observou, não sei se você observou esse detalhe, a Bíblia a gente precisa olhar, ler de novo. Tem um detalhe que eu não sei se você percebeu. Quando Jesus, ele primeiro tira o manto, bota a toalha na cintura, vai lavar os pés dos discípulos. Quando termina, ele volta e botou o manto. O Evangelho não diz que ele tirou a toalha da cintura. João, na sua teologia do serviço, faz questão de nos dizer que ele até hoje continua com essa toalha na cintura, servindo a todos nós. E se ele, o Mestre, o Senhor, o fez, quem somos nós para não fazê-lo? Então, servir. Então, quantas coisas a gente precisa quando eu peço este gesto de lavar os pés uns dos outros? Eu não é criatividade minha, não sou eu que estou começando isso não. Eu aprendi vendo o padre Antônio Cruz lá na igreja da Vermelha, em Teresina, ele pedindo aos fiéis para fazer isso. E eu nunca esqueci isso, dá trabalho, às vezes pode sujar o chão, às vezes eu não sei lá, mas é uma coisa interessante. Porque no serviço, a gente precisa aprender a servir, a ajudar um ao outro. Dentro de casa, no gesto de lavar os pés, marido e mulher, tem algo profundo. Não só é aquele gesto físico. Quantas vezes marido e mulher precisam deste gesto de um ajudar o outro? Às vezes pais e filhos. Às vezes, quem sabe, alguém aqui, ninguém olha, cada um sabe de si. Às vezes uma filha que vai lavar hoje os pés do pai, às vezes está com raiva do pai, às vezes um filho que vai lavar os pés da mãe, às vezes as duas estão meio assim, intrigadas uma com a outra, falando, sabe, meio que de lado assim, dizendo coisas. Às vezes os irmãos, um com o outro, às vezes também está meio com atravessada alguma raiva. Quem sabe nesse gesto de lavar, seja lavado também isso. Esta roupa suja, que às vezes a gente fica lavando com os outros e que não resolve os problemas, e que nesse gesto a gente entenda o amor. Hoje é o dia de viver o amor. O sacramento da Eucaristia é o amor de Jesus apaixonado por nós. O sacramento do sacerdócio é o amor dele, para que nunca a sua presença física no sacramento desaparecesse das nossas igrejas, da nossa vida. O sacerdócio comum é o amor transformado em serviço, em ajuda mútua. Portanto, meus irmãos, hoje é um dia muito especial. O que aqueles discípulos viveram, vamos viver também nós. Mas que lavemos os pés uns dos outros aqui, mas principalmente quando estas paredes, nessas portas se fecharem, que lavemos os pés uns dos outros lá, dentro de nossos lares, lá nos ambientes de trabalho, de escola, ou seja, aonde quer que estejamos, um discípulo sempre vai lavar os pés uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem ficar